muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não está inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Deus sempre nos mostra as consequências dos erros cometidos por nós e cometidos pelos homens da Bíblia. Vamos ver sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e evitar os erros. Para isso é necessário estarmos sempre olhando para o Senhor. Vamos ao nosso tema, aprendendo com os erros cometidos pelo rei Saul, a conclusão. Nosso texto base está em 1 Samuel capítulo 15, o verso 10, que diz: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Nós vimos no estudo anterior quantos erros cometidos pelo rei Saul, mas nós não podemos nos esquecer que Saul, ele foi o rei escolhido por Deus, mas Deus escolheu Saul de acordo com a vontade do povo, porque Saul era o homem que se destacava entre eles. Ele era forte, ele era grande e, como eu disse, ele era de destaque. O povo de Israel queria ser igual às outras nações. Vamos entender que o rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel e os vários erros que ele cometeu ficou registrados na Bíblia para que nós possamos aprender com eles. Não é à toa que Deus nos mostra que os homens e as mulheres cometeram erros, mas também cometeram acertos. Paulo fala em Romanos 15, verso 4, porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Por isso que sempre nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor para aprendermos através dela. E o rei Saul deixou de seguir ao Senhor, como nós vimos no nosso texto base, e passou a andar segundo seus próprios interesses. 1 Samuel capítulo 15, verso 10 e verso 11 fala: Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Era Samuel que estava clamando ao Senhor pelo rei Saul, mas o rei Saul deixou de seguir a Deus. O Senhor deixou ele agir de acordo com o que ele queria fazer e ele agiu segundo o seu coração. Romanos 1:24 fala assim: Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Aí dá para nós entendermos porque nós vemos tantas pessoas fazendo e sabendo que estão fazendo o que desagrada a Deus e eles não se importam. No Salmo número 81, verso 12, diz assim: Por isto os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. É triste nós vermos a degradação espiritual, a forma que as pessoas se envolvem no pecado e não se importam em estar se rebelando contra Deus, em estar desagradando a Deus. E o rei Saul, antes ele honrava o profeta Samuel, agora
o profeta Samuel passou a ter medo dele. Vamos conferir 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 e verso 2. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Deus já havia escolhido outro para ser o rei de Israel, mas agora era um outro segundo o coração de Deus. Após Davi, ele ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. 1 Samuel capítulo 16, verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. É muito importante nós estarmos atentos, porque muitas vezes vem vozes falar conosco e nós precisamos ter o discernimento de Deus. E o rei Saul, ele não estava mais se importando com Deus. O rei Saul, quando ele conheceu Davi, o rei, ele amou a Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 21 e verso 22. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito. Olha que tremendo! E foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Olha que interessante, mas nós vamos ver que o rei Saul, o primeiro rei de Israel, não agiu segundo os propósitos de Deus. Ele passou a viver com ódio no coração. Primeira coisa que nós vamos ver nesta parte: ele fazia juramento insensato e inútil. Deus havia dado vitória sobre os filisteus e Saul começou a oprimir os soldados dele. 1 Samuel capítulo 14, verso 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. Eles estavam numa guerra, numa peleja. Deus já havia dado a vitória para o rei Saul, mas ele estava insensato, ele estava endurecido, e ele, quando ele fez isso, trouxe uma grande tristeza aos soldados. Outro erro de Saul: ele foi tomado pelos ciúmes, ele foi tomado por ódio, foi tomado por inveja após ele ouvir uma música cantada pelas mulheres. Vamos ver o que diz essa música? 1 Samuel capítulo 18, verso 7. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando ele ouviu isso, ele ficou dominado, ele ficou possesso. A vida dele, a partir de então, começou a ser dominado pelos ciúmes, pelo ódio e pela inveja. Ele teve um coração endurecido e enfurecido. Olha como que acontece com as pessoas que deixam de seguir a Deus. O coração dele endurecido e enfurecido fez ele tentar matar o próprio filho. Ele tentou matar Jonatas 2 vezes. A primeira vez, devido ao juramento insensato que ele havia feito, que nós vimos agora há pouco. 1 Samuel capítulo 14, verso 39 e verso 44. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto,
que com certeza morrerás, Jonatas. Ele fez um juramento insensato, mas ele não se arrependia dos atos dele. E ele falou, você vai morrer, Jonatas. Ele foi impedido de matar a Jonatas pelos soldados dele. Ele não considerou quando Jonatas se justificou, porque Jonatas não sabia do juramento dele. 1 Samuel capítulo 14, verso 43, disse então Saul a Jonatas, declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, eis que devo morrer? Olha que interessante, quantas coisas Saul já havia feito de errado, mas ele não se incomodou com o que Jonatas havia falado, quis matar Jonatas e foi impedido pelos soldados. A segunda vez, Jonatas questionou a ele por que Davi deveria morrer. 1 Samuel capítulo 20, verso 33. Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Ele atirou a lança em Jonatas. Olha pra gente ver, não ficou só nisso. Ele ofendeu a Jonatas. 1 Samuel capítulo 20, verso 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe, filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? É interessante nós pararmos para pensar uma pessoa que se deixa ser levada pelos seus sentimentos, pelo ódio, pela vingança, ela age sempre de forma inapropriada. Saul, ele estava obstinado quanto à morte de Davi. Obstinado significa que persiste, é firme, é pertinaz, é teimoso, um coração teimoso. E ele não se deixava convencer, ele estava inflexível e irredutível. A primeira vez que ele tentou matar Davi foi enquanto Davi tocava a harpa para acalmar, porque ele estava possuído por um espírito mau. 1 Samuel capítulo 18, verso 11, e Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha que tremendo, olha a obstinação do rei Saul em matar a Davi. Mas teve outras vezes, ele usou de astúcia, ele tentou matar a Davi através dos filisteus. Primeiramente, ele ofereceu a Davi Merabe, a filha dele mais velha, para se casar com Davi. 1 Samuel capítulo 18, verso 17, por isso Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Olha, ele, Saul, dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. É interessante, Saul, ele era estrategista, mas Davi, ele se achou indigno e tempos depois, Saul ofereceu Mical para Davi se casar. E sabe qual era o dote que o rei Saul estava pedindo? 100 prepúcios dos filisteus. 1 Samuel capítulo 18, verso 21. E Saul disse, eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com a outra serás hoje meu genro. Olha que interessante, era 100 prepúcios que ele queria dos filisteus, Davi levou 200 e a Bíblia ainda fala que Saul entendeu que o Senhor era com Davi. Outra vez, Saul, ele ordenou que todos os servos dele, inclusive Jonatas, matassem a Davi. 1 Samuel capítulo 19, verso 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Vamos abrir um parênteses aqui.
Lembra que no estudo anterior eu falei que Samuel, ele havia se afeiçoado ao rei Saul? Agora nós vemos que o filho do rei Saul, Jonatas, se afeiçoou a Davi. É interessante nós pensarmos. Enfim, voltando às tentativas do rei Saul em matar a Davi, ele tentou muitas vezes e ele perseguiu o rei Davi incansavelmente. 1 Samuel capítulo 23, verso 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Saul, ele deixou o ódio conduzi-lo, ele pecou contra Deus e ele cada vez se afundava no pecado contra Deus, a ponto dele matar 85 sacerdotes inocentes. 1 Samuel capítulo 22, verso 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Saul, ele soube por Doeg que Davi esteve com os sacerdotes e que comeu pão e que foi embora com a espada de Golias. Devido a esse fato, Saul concluiu que os sacerdotes estavam protegendo a Davi e que eles eram contra Saul, mas eles não sabiam de nada, eles eram inocentes. Nós vamos ver outro erro de Saul, ele oscilava, ele era um homem, a gente pode até entender com uma mente dobre. Por quê? Porque uma hora ele se arrependia, ele prometia, mas ele sempre voltava atrás. Saul jurou falsamente para Jonatas a respeito de não matar a Davi. 1 Samuel capítulo 19, verso 6. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor que não morrerá. Agora ele jurou pelo Senhor, mas logo na primeira oportunidade ele não cumpriu. Ele também certa vez prometeu ao próprio Davi. 1 Samuel capítulo 26, verso 21. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Davi, ele teve a oportunidade de matar a Saul, mas ele não pagou mal com mal. Ele não agiu assim. E aí Saul fala: volta, meu filho Davi. Davi era esperto e Davi, ele sempre estava atento a tudo que estava acontecendo. Davi não voltou não. Saul, ele não se arrependia verdadeiramente. Ele não buscava o perdão e nem a misericórdia de Deus. E em vez disso, quando ele esteve em aperto, ele fez algo que ficou mais abominável a Deus. Ele foi consultar uma necromante, aquela pessoa que vai consultar, que vai falar com mortos, e a Bíblia, ela condena essa atitude. Levítico capítulo 19, verso 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E ainda 1 Samuel capítulo 28, verso 7 e verso 8, nós vemos a atitude de Saul. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram àquela mulher.
ele não podia ter feito isso, ele podia ter se arrependido, ter buscado ao Senhor, e o Senhor, ele usava de misericórdia, porque o Senhor é Deus misericordioso. A gente vai começar a concluir. Saul, ele foi um homem que deixou ser guiado não por Deus, ele deixou ser guiado pelos ciúmes, pelo ódio, pela inveja. Ele quis substituir a obediência pelo sacrifício, ele quis agradar mais aos homens do que a Deus, agia sempre no que convinha a ele se deixou influenciar pelo povo. Ele foi se afundando nos seus pecados mais e mais. O fato dele matar 85 sacerdotes nos mostra o quão longe ele estava de seguir a Deus. E não podemos nos esquecer, além dele tentar matar a Davi, ele também tentou matar Jonatas e consultou uma necromante. Como é importante não sermos guiados pelos nossos sentimentos, não sermos guiados também pelos outros. É muito importante nós sermos guiados pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, e aprendermos sim que obedecer e submeter-se ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Se você não viu o estudo anterior, veja os primeiros erros do rei Saul e não se esqueça de estarmos juntos no nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.